Chega de pagar taxa de reprova para o Detran, vai? E chega também de ter medo de ir para sua prova despreparado. Trouxe aqui para você 15 questões aleatórias do Detran para você estudar aqui junto comigo, se dar bem na sua prova, passar de primeira. E se você não passou de primeira, não pega nada. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou Rafael Almeida. Vamos lá fazer 15 questões. E presta atenção, dessas 15 eu quero que você acerte pelo menos 10 delas, ok? Você vai ver que não é tão difícil assim. Bora lá para a nossa primeira questão, questão número 1. A falta de equipamento obrigatório do veículo representa uma condição adversa. Durante a prestação de um auxílio de um acidente de trânsito, o equipamento necessário nessa situação é: alternativa A, triângulo de segurança, B, luzes de freios em boas condições de funcionamento, C, sistema de escapamento e catalisador em bom estado, ou D, pneus com sulcos com profundidade acima de 1,6 milímetros. Detalhe importante, coloca a sua resposta aqui nos comentários, eu quero saber se você acerta. E um detalhe muito importante nesse enunciado, tá falando aqui, ó, durante a prestação de um auxílio de um acidente de trânsito, qual é o equipamento obrigatório que você deve ter no seu veículo? Claro que além do pisca-alerta, de pneu em bom estado, mas aquele frisa que é durante a prestação de um auxílio em um acidente de trânsito. Do que você vai precisar além do seu pisca-alerta? Alternativa A, triângulo de segurança. Vamos lá para a nossa questão número 2. Em que velocidade mínima é permitido o condutor trafegar com automóvel em rodovia de pista dupla não sinalizada? Alternativa A, 60 km por hora, B, 50 km por hora, C, 55 km por hora ou D, 65 km por hora. Se você prestar atenção no enunciado, fala sobre um automóvel. Em que tipo de via? Rodovia de pista dupla. Aí que tem um detalhe, você pensa, ué, mas a rodovia de pista dupla é 110 km por hora, como que vou responder se não tem essa resposta entre as alternativas? O detalhe tá aqui, ó, a velocidade mínima. Você tem que colocar aqui na sua cabeça que a mínima é metade da máxima estabelecida para todo tipo de via. Então, se a máxima é 110, a mínima vai ser 55 para automóvel, tá? Automóvel, aí que tá um detalhe importante. Vamos lá, questão número 3. Respondeu a alternativa C? Então bora. Em uma via com a velocidade máxima de 60 km por hora, qual é a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Alternativa A, 40 metros do veículo ou aproximadamente 40 passos, B, 80 metros do veículo ou aproximadamente 80 passos, C, 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos, ou D, 100 metros do veículo ou aproximadamente 100 passos. Eu gosto muito quando vem a questão da prova falando para nós da velocidade. Isso facilita muito a sua vida, mas existem questões dessas daqui de sinalização de primeiros socorros que eles perguntam ali qual é a distância mínima que você vai sinalizar em uma via arterial, numa rodovia de pista dupla. Aí isso complica a nossa cabeça. Se você não sabe dessa parte da matéria ainda, da disciplina de primeiros socorros, não deixa de assistir o vídeo que eu vou colocar aqui do lado do meu rosto no final dessa aula aqui. É importante você ter esse conhecimento. Outro detalhe importante nessa questão é que ele frisa aqui que está falando que é de dia e pista seca. Então, se a velocidade é 60, a quantidade de passos ou a quantidade de metros é a mesma da velocidade da via. Então, aqui no caso, seria 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos longos. Deu para entender? Se fosse na neblina, na chuva ou com a pista molhada, dobraria esses passos. De 60, você teria que colocar ali esse triângulo, sinalizar a via a pelo menos 120 metros do veículo acidentado. Joia? Tudo isso que eu tô te falando e todo o conteúdo que eu passo aqui, se você quiser ter acesso a um material exclusivo para você garantir sua aprovação, eu tenho o plano B do CFC Digital, que é meu método online com 25 aulas gravadas, 420 questões para você ir respondendo ao longo do curso, mais meu suporte via WhatsApp. E vem aprovando muita gente em todo o território nacional, que foi o caso da Camila semana passada. Eu vou mostrar o depoimento rapidinho dela aqui para você, só para você entender.
Ó, a Camila deixou aqui pra mim, ó. Oi, boa tarde. Quero agradecer a Deus e o seu curso abençoado. Eu tinha feito 4 vezes e nada. Depois que comecei a estudar o CFC, minha mente abriu. Glória a Deus. Passei com 23 pontos. Tô muito feliz, nem acreditei. Aleluia. Parabéns, Camila. Tô muito feliz. Eu fico muito orgulhoso aí da sua aprovação. E depois de 4 tentativas, ela foi lá e fez 23 pontos. Ela está aprovada agora para a próxima fase, partiu aula prática. E se você quiser ser aprovado igual a Camila, se você está sentindo dificuldade na sua aprovação, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e vou deixar fixado nos comentários também. Vai ser uma honra aí participar do seu processo de habilitação. Bora plano B que eu sei que dá certo. Vamos lá para a nossa questão número 4. Quando o veículo estiver estacionado na calçada ou sobre as faixas destinadas a pedestre, o condutor terá como medida administrativa. Artigo 181, inciso 8 do Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, recolhimento do CRV, que é Certificado de Registro do Veículo. B, remoção do veículo. C, recolhimento da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Ou D, retenção do veículo. Então, ó, você percebe quando falamos de uma medida administrativa, você já deve ter visto aqui se você acompanha no canal. Eu sempre falo que tem que começar com a letra R. Aí você fala, pô, Rafão, mas todas as respostas estão com a letra R. Mas quando nós estamos falando de estacionamento, isso é até um macete que eu coloquei lá no plano B, você tem que pensar em veículo removido para depósito, ou como a gente conhece, removido para o pátio. Então aqui seria a alternativa B, remoção do veículo, e vamos lá, questão número 5. A validade da permissão para dirigir é D, alternativa A, 1 ano, B, 6 meses, C, 3 meses ou D, 2 anos. Coloca aí nos comentários. Fiz uma aula especial na semana passada falando sobre o processo de habilitação e que tem muitas questões que vêm cobradas na prova sobre o processo de habilitação. Sobre a validade da CNH, a validade da permissão, quando que você renova, quando que você perde uma permissão, com quantos pontos você tem que fazer uma reciclagem. A aula está exclusiva e completa aqui, que foi a aula de quinta-feira passada. Também vou deixar do lado do meu rosto, aí você escolhe qual é a melhor aula para você assistir no final dessa aula aqui, tá bom? Então a validade da permissão para dirigir vai ser de 1 ano. Já vou te deixar mais uma pergunta aqui. Quanto tempo eu tenho para renovar essa permissão ou a CNH após o vencimento? Coloca aí nos comentários para eu ver se você está pronto para sua prova. Quantos dias são para renovar essa permissão? Vamos lá, questão número 6. A placa de indicação S11 pretende informar o condutor a existência da área D. Essa é a placa mais fácil que veio na prova. Espero que venha muitas questões assim para você, tá? Alternativa A, turismo. B, estação ferroviária. C, estação rodoviária. Ou D, aeroporto. Sem sombra de dúvidas, né? Essa daqui é mamão com açúcar, ainda bem que o Detran manda umas questões dessa aí pra nós. Respondeu a alternativa D? Bora lá, questão número 7. Pô, se eu te ajudei de alguma forma aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafão, se inscreve no canal e eu vou te dar um motivo. Aqui tem conteúdo todo dia para você estudar para sua prova do Detran e garantir sua aprovação. Vamos lá, questão número 7. No trecho de uma rodovia dentro das áreas urbanas, o condutor deve: alternativa A, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem nesse trecho. B, utilizar velocidade compatível com as condições locais. C, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Ou D, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Atenção! No trecho de uma rodovia dentro de uma área urbana, o que o condutor deve fazer? É interpretação de texto. Se você está numa rodovia em uma área urbana, o que você entende que possa ter ali? Pedestre, animais, veículos não motorizados. Então é importante que você entenda dessa forma. Você vai manter a mesma velocidade? Não. Se você entende que tem outras pessoas ali nessa área urbana, você tem que fazer o quê? Reduzir a velocidade. Então vamos lá. Utilizar a velocidade compatível com as condições do local? Tá boa. Manter a mesma velocidade? Não, eu falei em reduzir. Ou não se importar com as situações locais. Acredito que a mais coerente ficou a alternativa B, utilizar a velocidade compatível. Porque se você vê um pedestre, vê um ciclista, vê um animal, um cachorro, um gato que está ali na via, o que você vai fazer? Diminuir a velocidade. Alternativa B, vamos lá, questão número 8.
Em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo à distância, por exemplo, um buraco. Nessas condições, para evitar a manobra que possa causar um acidente, com possível presença de motociclista, o condutor deve: alternativa A, aumentar a velocidade e mudar a faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. B, manter a velocidade e frear bruscamente diante do obstáculo. C, manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. Ou D, reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. Outra questão que é a interpretação de texto. Se você vê um buraco à distância em uma via, o que você deve fazer? Reduzir a velocidade, sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa, porque às vezes dá até para você desviar do buraco ali de leve. Então aqui a melhor resposta ficou a alternativa D. Vamos lá, questão número 9. O condutor que cometer infração de natureza gravíssima, grave ou for reincidente em infração em natureza média, enquanto possuir a permissão para dirigir, alternativa A, terá sua habilitação suspensa pelo período de 6 meses. B, deverá passar por um curso de reciclagem. C, não receberá a CNH e reiniciará todo o processo de habilitação. Ou D, não receberá a CNH mantendo a permissão para dirigir. Tô falando que essa parte ela é muito importante e bem cobrada na prova, e foi a aula que eu falei aí da semana passada. Eu falei justamente sobre essa questão também, mas só que dentro do conteúdo. E eu fiz 10 questões e essa questão ela foi incluída aí para você ter um melhor entendimento. Então assiste essa aula depois para você dar uma olhadinha também e se falar, poxa, então se veio já 2 sobre o processo de habilitação, é importante você assistir essa aula. Vamos lá. Se você tem a permissão para dirigir, comete uma infração gravíssima, grave ou for reincidente em infração de natureza média, reincidente é você cometer 2 ou mais infrações médias, tá? O que vai acontecer com a sua permissão, meu caro jovem? Você não receberá a sua CNH e reiniciará todo o processo de habilitação. Exatamente o que você ouviu aqui. Exame médico, exame psicotécnico, aula teórica, exame teórico, aula prática, exame prático, toma uma permissão para dirigir e vê se toma conta dela de uma vez por todas, porque a habilitação é uma vez só que você tira. E se você não comete essas infrações, pronto, você não precisa passar por todo esse processo novamente. Alternativa C, vamos lá, questão número 10. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir terão validade para a condução do veículo quando forem. Aí eu tô falando para você mais uma na sequência da aula da semana passada. Alternativa A, comprovadas por meio físico ou digital. C, originais e apresentadas com a carteira de identidade. C, com cópias autenticadas pelo Detran. Ou D, cópias autenticadas por um cartório. E aí, o que você me responde? Se você tem a permissão, ela terá validade para condução comprovadas por meio físico ou digital, tá? Não precisa você andar com a carteira de identidade. Aí você vai falar, por que não, Rafão? Porque se você tem habilitação, ela já tem foto, filiação, RG, CPF e ela prova que você é você mesmo, simples assim. E também pode ser por meio digital, que é a carteira digital de trânsito, que você vai baixar ali a CDT quando você pegar sua CNH. No verso tem um QR Code para você baixar para o seu celular. Então, a habilitação digital, ela tem valor jurídico sim. Alternativa A, vamos lá, questão número 11. A experiência adquirida na direção do veículo pode levar o condutor às ações automáticas na direção, sem pensar. Esse automatismo pode levá-lo a: alternativa A, erros e acidentes graves. B, adotar um comportamento preventivo em relação aos acidentes. C, reduzir a possibilidade de acidentes. Ou D, aumentar o nível de concentração. Atenção, a experiência adquirida na direção do veículo pode levar o condutor a ações automáticas na direção, sem pensar. Então, desta forma, o automatismo tem o incorreto e o correto. Você tem que pensar dessa forma em direção defensiva. O correto é quando você pisa na embreagem, coloca a primeira, você vira o volante, liga a seta, olha no retrovisor e está atento ao trânsito. Já ações automáticas, que pode ser o automatismo incorreto, é quando você faz tudo isso, põe primeira, joga segunda, e aí você entra em um modo automático que você passa a não prestar atenção no trânsito. E isso pode
ocasionar a erros e acidentes graves. Respondeu a alternativa A? Muito bem, vamos lá, questão número 12. Um condutor dirigindo de dia não consegue alertar a tempo de evitar um acidente com um pedestre distraído que está iniciando a travessia em um local proibido. Essa condição adversa de veículo está relacionada com alternativa A, catalisador inoperante, B, amortecedor danificado, C, falha na buzina ou D, pneu em mau estado. Essa daqui, interpretação de texto, você não consegue alertar um pedestre, você vai gritar na via, ei, pedestre! Você vai fazer o quê? Usar a buzina. Então, se falhou a buzina, isso pode ocasionar aí um acidente de trânsito e você tem que conferir a sua buzina sim, tá? Alternativa C, bora lá, questão número 13. A condição geral em que o condutor se encontra interfere em uma forma de dirigir. Assinale a alternativa que descreve estados em que devem ser evitados para que o condutor dirija com segurança. Evitados, hein? Alternativa A, fisicamente bem e atento. B, cansado e estar sob efeito de bebida alcoólica. C, tranquilo e bem disposto. Ou D, bem alimentado e sem sono. A partir da hora que eu falei para você que deve ser evitado, já fica na cara a resposta, né? Cansado e estado de efeito sobre bebida alcoólica. Ficou claro essa, acredito eu, né? Nem precisa de explicação. Então vamos lá, questão número 14. Indique a alternativa que contém uma atitude indevida do condutor que desvia a atenção ao dirigir. Alternativa A, prestar atenção às luzes do painel do veículo. B, manter as duas mãos no volante. C, observar atentamente os espelhos retrovisores. Ou D, falar e digitar mensagens ao telefone celular. Tranquilo essa daqui também, espero que sua prova venha dessa forma no dia do seu exame. Porque se você pega aí 14 questões dessa daqui, eu acredito que você vai ver que não vai ter erro, né? O que contém uma atitude indevida? Falar e digitar mensagens ao telefone celular. Se você fala no telefone celular no modo viva voz, infração média. Digitar, que é manusear o telefone celular, infração gravíssima. Então toma cuidado. Aqui ficou a alternativa D. Bora para nossa última questão. Ao deixar de promover baixa no registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado, o responsável comete uma infração. Alternativa A, gravíssima, B, grave, C, média ou D, leve. Coloca aí nos comentários, eu quero ver se você acerta essa questão. Eu já vi muito dos meus alunos responder aí infração gravíssima. Já falo para você que não é. Se você respondeu gravíssima, tá errado. Então, de acordo com o artigo 240 do Código de Trânsito Brasileiro, se você não der baixa junto ao Detran com um veículo irrecuperável, que deu perda total, que a gente chama de PT, ou ele não tem mais como ser usado, que ele foi definitivamente desmontado, é uma infração grave com 5 pontos no prontuário do condutor. Espero que você tenha acertado. E agora eu quero que você me conte, dessas 15 questões, quantas você acertou? Eu pedi no mínimo 10, eu acredito que você tenha acertado mais do que 10. Espero que você esteja se preparando para a sua prova do Detran. Não esquece de estudar a legislação em direção defensiva. Você viu aí que cai muito as duas matérias na prova, veio uma de primeiros socorros, não veio nenhuma de mecânica dentro dessas 15, mas é importante você estudar todo o conteúdo, mas força a barra em legislação em direção defensiva. Se você tiver pressa a fazer sua prova essa semana ainda, pede sabedoria para Deus para te dar aquela calmada, você lembrar de todo o conteúdo e estuda, é claro, né? Tem que ter o básico ali para você ir fazer uma boa prova. Vai pensando em gabaritar, não vai pensando em acertar o mínimo, porque se você vai pensando em gabaritar, você pode ter certeza que você vai ter uma chance muito maior de ser aprovado. E eu te desejo uma boa prova, porque você sabe, sorte é para quem não estuda e você está estudando aqui comigo. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Grande abraço do Rafão, valeu, tchau, tchau.